Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, segunda-feira, estamos aqui para mais um culto, ao qual estaremos cultuando ao nosso Deus, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo Ele falar conosco, amém? Você que tem a sua Bíblia, vamos abrir, hoje nós vamos estar meditando no livro de Isaías, capítulo 41, Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Aqui nós vimos, esse versículo 10, quando o Senhor diz não temas, nós nos sentimos guardados pelo nosso Deus. Quando diz não temas, é porque Ele está conosco. Ele está dizendo para nós: confia em mim, confia, creia somente. Aqui nós vemos que o profeta Isaías, ele está falando com o povo. Ele diz para o povo que Deus é o único, que não existe outro além desse Deus. E ele fala também que o povo deve ter confiança unicamente nele. Que o povo de Israel, muitos idólatras no meio daquele povo, muitos não criam no Senhor, não acreditava, não confiava. E Isaías então falando com o teu povo, falando com aquele povo rebelde. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Esse é o título dessa leitura que nós fizemos, é o título. O Senhor, Ele dá promessa àquele povo. Ele faz promessa para aquele povo. Quando Ele diz aqui: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Semente de Abraão. Nós também somos semente de Abraão. Nós somos dessa descendência. E do mesmo jeito que o Senhor, Ele estava falando com aquele povo, Ele também fala conosco hoje. Ele nos faz promessa e nós precisamos tomar posse, precisamos acreditar, mas acima de tudo, precisamos estar em obediência. A palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E aquele povo, muitas vezes, eles preferiam sacrificar. Andava em desobediência. Isaías muito falava com aquele povo. E através do profeta Isaías, muitos livramentos
o Senhor deu para aquele povo. Muitas vezes por causa de o Senhor livra uma nação. E o profeta Isaías, ele clamava assim a Deus por aquele povo, assim como Jeremias e assim como outros. Os profetas, eles clamavam pelos povos. Mas povo rebelde, de semblante duro, de coração duro, obstinado. E aqui Isaías mostra para ele que Jeová é o único Deus. E para nós também, isso serve de lição para a nossa vida. Jeová é o único Deus, não existe outro. Não existe. Se nós estamos aqui de pé, respirando, é graças a Ele, é por permissão dEle. É porque Ele tem nos colocado de pé a cada dia. E aqui Ele faz uma promessa. Ele diz no versículo 9: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. Ou seja, tinham pessoas excelentes, tinha pessoas capacitadas, tinha pessoas letradas, mas Deus escolheu você. Deus não escolhe, aleluia, somente as pessoas capacitadas. Deus não escolhe somente as pessoas excelentes. Se nós pararmos para observar, todos os que o Senhor chamou, escolheu, eram pessoas que não tinham bens, eram pessoas que não eram letradas, mas Deus as capacitou para fazer e cumprir a tua vontade. Aí o Senhor capacita, aí o Senhor ensina, e a pessoa vai adorar a outros deuses. A pessoa vai se prostrar para outros deuses. E nosso Deus não se agrada disso. Ele não se agrada disso. Porque Ele diz aqui: Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes. Tinha muitos excelentes, mas Deus escolheu a mim, escolheu a você, para que nós venhamos a fazer a vontade dEle, a obedecer os seus mandamentos, a cumprir aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Mesmo que seja difícil, mas não é impossível. Porque se tiver algo impossível, Ele fará para nós. Até mesmo porque Ele é o Deus das causas impossíveis. E Ele diz mais, e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e não rejeitei. Então isso quer dizer que Deus, Ele nos escolheu, independente da situação. E quem sabe nessa noite você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, porque algo aconteceu contigo, você abandonou tudo, deixou tudo para trás e se foi. Aleluia. Deus, Ele nunca magoa a nenhum de nós, porque Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Muitas vezes passamos pelo deserto, passamos pela prova, mas Ele está sempre conosco.
Ele está sempre conosco. Ele diz aqui: te escolhi e não te rejeitei. Olha o versículo 10. Presta bem atenção nesse versículo 10. Não temas. Ele está dizendo, ele não disse só para aquele povo, ele disse para mim. Ele diz para você, não temas. Quando ele diz não temas, ele diz, eu estou com você, eu estou aqui. O problema está difícil, mas olha para mim, confia, creia. Aleluia. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Muitas vezes nós nos deparamos com um problema tão grande na nossa vida e nós olhamos e achamos que é o fim. E muitas vezes tem pessoas que ainda chegam para nós e diz, não tem jeito. Aí chega um Deus Todo-Poderoso e diz, não temas, porque eu sou contigo. Em meio a essa luta, em meio a esse problema, eu sou contigo. Em meio a essa tristeza, eu sou contigo. Em meio ao deserto, eu sou contigo. Ele é conosco, sempre, sempre. E ele continua, não te assombres, não fique assustado com o que os seus olhos possam te mostrar. Que em meio às lutas, os nossos olhos contemplam o pior. Os nossos olhos não contemplam o alvo. Os nossos olhos não se viram para o alvo. Sempre vai se virar para o problema. Sempre vai se virar para o problema. E enquanto isso nós deixamos de focar no nosso alvo, que é Jesus. Ele diz aqui, não, aleluia, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mesmo que digam para você, não tem jeito, não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha que promessa! Olha que promessa, eu vou ler de novo. Olha que promessa, receba aí. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa maravilhosa! Além dele estar conosco, ele diz que ele nos ajuda. Ele nos ajuda. A cruz está pesada, ele nos ajuda a carregar. O problema está difícil, ele nos ajuda. Ele é conosco, ele não vai nos desamparar. E ele vai nos sustentar, com a destra, ele vai segurar na tua mão. Ele vai olhar para você e vai dizer, você não está conseguindo, eu te ajudo, vem, me dê a sua mão. E te sustento com a destra da minha justiça. E olha que a justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. Quando Deus promete, ele cumpre. As promessas dele estão de pé. Muitas vezes muda o profeta, mas a promessa não muda. A promessa continua de pé. Olha o versículo 11. Eis que, envergonhados,
e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Entendeu o que Deus está falando conosco nessa noite? Que aqueles que se virarem contra nós, contra a nossa vida. Veja bem, nós somos como as meninas dos olhos de Deus. Experimenta tocar na menina do seu olho. Experimenta tocar. Dói. Incomoda. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Então mexeu com a gente, mexeu com Ele. Nós só precisamos estar o quê? Debaixo de obediência. Por isso a palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aleluia! Quando nós obedecemos, quando nós estamos debaixo de obediência, é isso que acontece. Eis que envergonhados e confundidos serão aqueles que se irritarem contra a nossa vida. Eles vão se tornar em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Isso aqui, é Deus na nossa vida. Isso aqui foi Deus lá atrás no povo de Israel e é Deus hoje conosco. É promessa para nós. Nós precisamos obedecer a Deus. Quantas pessoas hoje abandonou o Senhor por nada? E hoje estão aí, perecendo. Mas ainda dá tempo de voltar. Quem sabe você, aí do outro lado, se afastou do caminho do Senhor. Ainda dá tempo. Jesus vai voltar para buscar o teu povo. E Ele não quer que nada se perca. Nada se perca. Então ainda dá tempo de você voltar. De você falar para o Pai: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Deus, Ele é bom o tempo todo. As promessas dele na nossa vida, as promessas estão de pé. E nós precisamos tomar posse mediante a obediência. Aleluia. Ou quem sabe, você ainda não aceitou Jesus na sua vida. Quem sabe você está esperando. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu não posso aceitar Jesus porque eu ainda fumo, eu ainda bebo. Eu vou esperar abandonar esse vício para aceitar Jesus. Não é assim que funciona. Primeiro você aceita Jesus fumando, aceita Jesus bebendo, aceita Jesus se prostituindo, aceita Ele do jeito que você está. Quem vai te lapidar, quem vai mudar a situação, não é você, não sou eu, é Ele próprio. É Ele que vai mudando essa situação. Mas é necessário você aceitar Ele de verdade. Que muitas vezes aceita Jesus de boca para fora. Tem que ter uma conversão, tem que se converter. E aceitar Jesus de verdade. Porque quando se aceita Jesus de verdade, as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Mas venha do jeito que você está. E Jesus vai mudar. É Ele que muda. É Ele que vai mudar essa situação. É Ele que vai te libertar. É Ele que vai transformar a sua vida
e escrever nova história para você. Não espera parar de fumar. Não espera. Porque Jesus, ele está voltando. E nós não sabemos o dia nem a hora. Então o momento é já. É agora. E se você quiser sentir no coração o desejo de aceitar Jesus na sua vida, aleluia, você tem liberdade para digitar aí: eu quero aceitar Jesus. Eu quero que Jesus esteja comigo. Eu quero que Ele me ajude. Eu quero que Ele me sustenta com a destra da sua justiça. Aí você tem liberdade de digitar aí: eu quero aceitar Jesus na minha vida. E nós estaremos orando por você. Estaremos orando por você e por toda a sua família. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da sua casa. Conversa com o pastor. Explica a situação para ele: pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Eu estou arrependido de tudo que fiz. Eu quero que Ele me ajude. Eu quero que Ele me sustenta. Eu quero que Ele segure na minha mão e diz para mim: não temas, porque eu sou contigo. Porque Ele fará o impossível sim acontecer na sua vida. Mas não desista de ser uma pessoa melhor, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não desista. Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Ele é a solução. Ele é a resposta. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Nós vamos estar orando nessa hora. Eu daqui, você daí. Apresenta a Ele as suas causas, as suas petições. Apresenta a Ele. Porque Ele ouve todas as nossas súplicas. Todas. Muitas vezes a resposta não chega na hora que a gente quer, mas chega na hora em que nós precisamos de verdade. Muitas vezes nós queremos para ontem, mas a palavra de Deus diz que o tempo dele não é o nosso tempo. O caminho dele são mais altos que os nossos. Mas há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, o que ele promete chega. Em nome de Jesus. Amém? Oremos então. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, estou aqui junto com meus irmãos do outro lado, Pai, clamando a Ti, ó Pai querido, pela nossa vida, clamando a Ti, ó Deus querido, pela nossa família, pela nossa casa. Meu Deus, envia Teus anjos, Pai querido, em cada lar representado. O Senhor conhece as necessidades dos Teus filhos. O Senhor conhece as petições, os clamores, as súplicas. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti, ó Deus. Envia socorro para o Teu povo. Visita, Deus querido, todos os familiares do outro lado, os de perto, os de longe, meu Pai. Aquelas petições, meu Pai, que muitas vezes aos olhos dos Teus filhos é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível, que pode fazer além daquilo que temos pedido, além daquilo que temos sonhado e além daquilo que temos pensado. Visita os Teus filhos nessa hora, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não Te agrada, aquilo que não provém de Ti. Se houver alguém enfermo, Senhor,
Que seja lançado por terra todo espírito de enfermidade. Visita, Deus, nessa hora. Vai passando, ó Deus querido, com o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés, tirando todo o mal, limpando todo o mal, lavando, Pai, todas as feridas, sarando a alma, Senhor. Que muitas vezes as feridas não é no corpo físico, muitas vezes é na alma, onde somente o Senhor tem acesso, Pai. Cura as feridas, Pai. Joga por terra todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, toda pessoa oprimida, deprimida. Meu Deus, entra com providência em nome de Jesus, Pai. Que haja libertação nessas vidas, que haja transformação para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama da tua graça sobre esse familiar, derrama da tua unção, e que a tua misericórdia, Deus, venha alcançar todos os familiares, meu Pai, ao qual estão conosco nessa hora clamando a ti, Senhor, ao qual estão lhe pedindo, Pai, misericórdia. Entra com providência em nome de Jesus, Paizinho. Entra com providência em nome de Jesus. Visita todos os nossos familiares, toda a nossa parentela, Deus. Aqueles que estão afastados do teu caminho, aqueles que ainda não te aceitaram. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha ter compaixão, que o Senhor venha visitar nessa hora, tocando em cada coração, Pai. O Senhor pode fazer isso, se o Senhor quiser. O Senhor pode, Deus, se o Senhor quiser. Entra com providência, Pai. Entra nessa peleja, em nome de Jesus. Visita também os hospitais. Quantas pessoas, meu Deus querido, desenganado pela medicina. Quantas pessoas, meu Pai amado, sem expectativa de vida, Pai. Mas nós cremos num Deus, um Deus ilimitado que vai além da medicina. Visita, Deus, os hospitais nessa hora. Vai de leito em leito, tocando de pessoa em pessoa, soprando nas narinas o fôlego de vida. Entra com providência, meu Pai, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, Pai. Visita também os orfanatos, as nossas crianças, Pai. Tem sido alvo de abuso, Senhor. Misericórdia nós pedimos. Cuida das nossas crianças. Guarde-as, Senhor, debaixo de tuas potentes mãos. Visita também os asilos, os idosos, Pai, que têm sido alvo de abandono. Nós lhe pedimos que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha enviar sustento para esse povo, Pai, em nome de Jesus. Visita o nosso Brasil, vai tocando nos nossos governantes, Pai. Em cada um, Pai, vai tocando com sua mão de poder, Pai amado. Vai mudando o quadro, transformando, Pai amado, petições negativas. Em nome de Jesus, toma direção, Pai, e que a tua vontade venha sempre prevalecer, Pai. Deus, toma a direção dos nossos governantes. Toma o primeiro lugar na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todo o nosso Brasil. Abençoa os outros países, ó Pai amado, aí fora, ao qual tem clamado por Ti, Senhor. Quantas guerras, terremotos. Visita, Pai. Visita Israel. O Teu povo lá tem clamado a Ti, Pai. Toma a direção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos, ao Teus cuidados, Pai. Guarda as nossas cidades, guarda os nossos bairros, as nossas ruas.
Guarda os nossos vizinhos, Pai, colocamos todos nas tuas mãos. Cuida de cada um, pois o Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. E entregamos nas tuas mãos. Obrigada, Deus, até que o Senhor tem nos sustentado. Continua conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. O nosso corpo é templo e morada do teu Espírito. Cuida, Senhor, cuida dessa casa onde o Senhor habita. Nós colocamos nas tuas mãos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Deus é bom o tempo todo. Guarda a promessa. Quando ele diz, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando você olhar, que vê que não tem jeito aos seus olhos, você lembra da promessa que Deus fez. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, olha, nós temos um Deus que é o nosso Pai e que nos guarda 24 horas por dia. As ciladas vão aparecer, mas nós temos um Pai. Vão aprontar com a gente, mas nós temos um Pai. Vão querer nos envergonhar, mas nós temos um Pai. E eles serão nada, como nós lemos aqui. Amém? Deus te abençoe e te guarde. E lhe dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. Obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Estaremos aqui na próxima segunda, se papai permitir. E fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Se você puder, você vai lá no YouTube, vai lá e procura Ilka Neves, vai lá, se inscreve no canal, compartilha. Vai lá, porque é bênção de Deus na minha e na tua vida. Amém? Fica com Jesus e até a próxima segunda, se Ele assim permitir. Amém? Deus abençoe a sua vida.